E aí, meus jovens, como vocês estão? Muito obrigado por vocês estarem novamente aqui no meu canal. Vocês estão no canal do Kael e eu sou o Kael e hoje a gente vai falar sobre o filme Faça Ela Voltar, só que dessa vez com spoilers. Para quem não viu ainda esse filme e não quer receber os spoilers, a gente já gravou um vídeo sem spoilers e eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês poderem estar clicando e indo para aquele vídeo. Já se você já assistiu o filme ou não liga para spoilers, fica aqui que a gente vai falar sobre esse filme hoje. No mais, por favor, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. A gente está tentando fazer ali vários vídeos todas as semanas, quero ver se eu mantenho uma qualidade, crio uma vinheta, expando mais esse meu universo e também começo a falar sobre séries. Por exemplo, a série de Alien Earth, que eu quero assistir e falar aqui com vocês. Eu estou pretendendo fazer, mas eu estou postergando, até porque eu estou sem tempo, gente. Eu toco muitos projetos pessoais, esse aqui é um deles, isso aqui também me toma bastante tempo. De qualquer forma, agradeço a todo mundo que está assistindo, mas vamos aqui falar então do filme Faça Ela Voltar. Em inglês, o nome desse filme é Bring Her Back. Né? O elenco do filme, eu não conheço eles, são todos atores australianos, até porque é uma produção australiana, tá? Os diretores, que eu também não vou lembrar o nome aqui, eles não são famosos, mas são os mesmos diretores do filme Fale Comigo, que também eu achei muito bom. Ele não é um filme excelente, ele não é um filme nota 8, como eu dou para esse filme aqui. Ele é um filme nota 7, 6,5, mas ele é muito bom, eu achei ele bem legal. E se você gostou desse filme, com toda certeza você vai amar esse Faça Ela Voltar. Enfim, comecei o vídeo com spoilers, então agora a gente vai começar a tratar do filme, tá? Antes de tratar do filme, desculpa, gente, eu vou deixar aqui pra vocês o elenco do filme, até porque não são muitos personagens. Eu vou citar aqui os 5 principais, os 4 principais, tá? Que é a Piper, que é a filha ali, que tem deficiência visual, o Andy, que é o filho, o irmão dela, né, do cara que morre no começo do filme. Aí nós temos a Laura, que é a nova guardiã, e nós temos o Oliver, que é justamente o garoto ali que tem na capa, que inclusive na capa, quando eu vi a primeira vez, né, eu achei que era uma garota, mas não, é um garoto, tá? E como eu não vejo trailer, eu fui pego completamente de surpresa no cinema e completamente desprevenido, e acabei me surpreendendo positivamente com esse filme. Enfim, vamos começar a falar então sobre o filme. O filme começa, né, com a Piper na rua, né? Ela tá ali esperando o ônibus ou fora da escola e ela ouve uma conversa ali de algumas meninas e ela tenta se enturmar. Mas as meninas não dão muito moral pra ela, o irmão dela chega e tal, as meninas meio que ignoram, vão embora e ela vai embora com o irmão. E aí você fica sabendo que ela é, digamos assim, ela é irmã... Ela é uma stepsister, ela é uma irmã postiça, como é que fala? Ela é irmã dele, mas ela não é biológica, né? O pai dele casou com a mãe dela. E a mãe dela, pelo que eu entendi, já é falecida. Eles vão pra casa, tudo, dá pra ver que eles têm uma boa relação. E eles têm um lance da toranja, tá? Isso aqui, inclusive, eu vou deixar já no vídeo aqui, que eles têm um jeito carinhoso ali de se perguntarem ou falar a verdade um pro outro, que é a tal da toranja. Isso o filme não explica, mas ele usa bastante como subterfúgio de roteiro. Isso é legal, tá? Conforme passa a cena, eles vão pra casa e o pai deles acaba morrendo enquanto toma banho. Meio que rola uma conversa ali falando que ele passou por uma quimioterapia e ele simplesmente faleceu ali. Todo mundo achava que ele estava bem, mas pelo jeito ele não estava, enfim. E ele morre. Depois que ele morre, os dois vão para assistência social, porque nenhum dos dois é de maior. Porém, o Andy, né? Ele tem quase 18 anos. Depois que ele fizer 18 anos, ele pode pedir a guarda da Piper e eles podem morar juntos. Mas como ele não tem, a assistência social quer mandar a Piper para uma casa e ele para um lar supervisionado ali, até ele fazer os 18 anos, que é só daqui a 3 meses. Ele não quer se separar dela e ele pede para assistente social conversar com quem vai receber a Piper para que ele vá junto. O que acontece? Os dois vão morar nessa nova casa e aí eles conhecem a Laura. A Laura, ela é a vilã do filme, ela é a dona da casa. E quando ela chega lá, teoricamente ela é uma ex-assistente social, tanto que o pessoal confia muito nela. E quando eles chegam lá, eles vão conhecendo a casa dela, eles descobrem que ela tem uma filha, aliás, ela tinha uma filha chamada Cat, que faleceu, e ela também tinha problemas de deficiência visual. E também já vive um outro garoto lá que ela chama de Oliver, né, que é justamente o garoto ali da capa do filme. Tá? A partir daí, as coisas vão se desenrolando.
nitidamente o Andy ele não é muito bem-vindo ali. Enquanto a Piper ela recebe o quarto antigo da Cat, o Oliver também tem um quarto específico para ele, o Andy ele vai meio que morar ali num depósito que fica na casa, que inclusive nem fecha a porta. Passado ali a primeira noite, né? O Andy acha estranho, porque ele escuta alguns barulhos, e ele vê que durante a noite o Oliver e a Laura eles vão para um lugar ali fechado, que é trancado e tal, e ele não sabe o que está acontecendo. Ah, gente, um detalhe, tá? Isso aqui é importante para o que vai acontecer mais pro final. Quando eles estão na casa, a Laura ela pega e vai medir a altura deles, né? Então primeiro ela mede a altura da Piper, depois ela vai mede a altura do Andy, né? E aí, no final, né? No final não, enquanto ela está medindo a altura da Piper, como a Piper não enxerga, né? O Oliver tá junto, ela pergunta como ele é. E aí, brincando, né? O irmão dela, né? O Andy, ele fala, não, olha, ele é ruivo. E a Laura fala, de cabelos encaracolados, com sardas. E eles dão risada e tudo, e ela acredita. Então, pra ela, o Oliver tem essa aparência. Essa informação vai ser usada mais pra frente no filme, tá? Enfim, o filme segue. No outro dia, né, já é o funeral do pai deles, né, e aí eles vão no funeral e a gente tem uma cena bem desconfortável. Primeiro que a Laura vai e corta um pedaço, uma mecha do cabelo do pai deles. Depois ela meio que obriga o Andy a dar um beijo. Pelo menos ela tenta fazer o Andy dar um beijo nos lábios do cadáver do pai dele, porque o Andy não quer olhar para o cadáver do pai dele. Isso fica explicado nessa cena porque quando o Andy descobriu o pai dele morto ali no chão do banheiro, ele tentou ressuscitar o pai dele fazendo respiração boca a boca, mas o pai dele já estava morto. Então imagina para ele como é que foi essa cena, tá? Imagino que não deva ser fácil você tentar isso e imediatamente acontecer isso, e a Laura insistiu. A Laura pega, depois eles vão embora lá, e vão embora ali do velório, e ela fala que ela quer animar eles, que eles vão dar uma festa, ela pergunta o que eles gostam de fazer, e o Andy fala que ele gosta de enxacar. E a Laura simplesmente compra bebidas e dá uma festa de porre ali com todo mundo. Tá? Enquanto eles estão nessa festa, o Oliver tá fora da casa. Ela tinha deixado o Oliver preso no quarto, ele quebra a janela, ele tenta entrar naquele lugar que eles vão de madrugada e não consegue. Depois ele tenta pegar umas galinhas e você nunca entende exatamente o que está acontecendo com o Oliver. Até porque logo na primeira cena que ele aparece, ele tenta matar um gato, mas ele é impedido. Você não consegue saber o que está acontecendo. O que é dito para nós, né, logo no início do filme, é que o Oliver não fala depois que ele perdeu os pais, ele teve esse bloqueio. E você acaba comprando, você vê que ele é um garoto com problemas e que ele está sendo, de certo modo, cuidado ali pela Laura. E eu acho essa cena é um pouco tensa, porque tem toda a festa ali e o Oliver tá do lado de fora olhando, você fala, cara, e tipo, esse garoto ficou o dia todo ali no quarto e foda-se, né? É quando você começa a perceber que a Laura não é exatamente, digamos assim, você já teve o lance do velório e você tem isso aí com o Oliver, você fala, cara, tem alguma coisa errada. Ah, tem um detalhe, tá, gente? Como vocês viram no trailer, né? Tem um círculo branco em volta da casa, tá? E você não descobre muito o porquê, o motivo disso até determinado ponto do filme. Outra coisa que eu tenho que comentar antes de eu seguir. Pelo trailer, dá pra ver que esse filme é um filme de seita, tá? E como eu contei até agora, dá a impressão que nada de seita aconteceu. Na verdade, a primeira cena do filme é o pessoal gravando as cenas dessa seita. E a fita da gravação, né, porque é uma gravação antiga, a Laura tem e ela fica assistindo essas fitas. E você demora ali durante o filme para descobrir o motivo, tá? Mas quando você descobre, que eu vou falar isso mais para frente, tudo se amarra bem legalzinho. Enfim, nós temos a festa, ela embebeda os dois, né, os dois adolescentes, né, ele tem 17, eu imagino que a Piper deva ter 12 ou 13 no máximo. Enfim... E aí durante a festa, né, durante a festa não, depois que a Piper dorme, né, ele começa a desabafar com a Laura. E ela pede para ele contar o que aconteceu, né, porque ele teve algum problema que aconteceu com ele aos 8 anos, que é por isso que ele não podia de forma alguma ir para um lar, um lar temporário de verdade, né, ele teria que ir para um local ali supervisionado. E ele conta que quando ele tinha 8 anos, ele sentia muita inveja da Piper, porque ela era a favorita do pai dele. E o pai dele batia nele. E aí ele bateu na Piper.
né? E ele fala que é um dos maiores arrependimentos da vida dele e tal, que ele jamais faria isso de novo, que ele gosta muito dela, mas que o pai dele odiava ele, né? Enfim, ele conta esse trauma dele. Então, cara, eu imagino a devastação que foi na cabeça desse garoto. Enfim, a cena corta, ele vai dormir, e aí a gente tem uma coisa bizarra. A Laura, ela vê que ele tá dormindo no quarto dele, apagado, né? Bebeu, encheu a cara lá de uísque, vodka, a Piper a mesma coisa. E ela vai pro banheiro, ela pega um pote e mija dentro. E ela pega esse mijo, vai lá no quarto do Andy e joga em cima dele, como se ele tivesse, né, urinando na cama por causa do trauma, né? E ele fica super incomodado, envergonhado com esse tipo de situação e tal. E ele já, isso aconteceu no primeiro dia, você acha que foi ele mesmo que fez isso? E no segundo dia, que é esse do velório, acontece, né, entre aspas, novamente. E no outro dia ele acorda e ele tá todo molhado. Durante a noite ainda, depois que ela faz isso, né, ela vê o Oliver lá fora. Aí ela pega o Oliver, ela vê que ele tá com a mão machucada, né, porque ele estourou o vidro do quarto para poder sair. E aí ela vai dar um banho nele. Enquanto ela tá dando banho nele, dá pra ver nitidamente que ela tem uma tatuagem, tipo, na mão, assim, né, um triângulozinho. Até eu tô achando legal não, né, meio estranha essa moda de tudo ser um triângulo e um círculo ali. Isso também acontece no filme A Hora do Mal, tá? Tanto que eu falei que pra mim aquilo é o símbolo do Jashin, né? Do Naruto. Mas enfim, papo para outro vídeo. E ela tá conversando com o Oliver e o Oliver não responde. Até que chega uma hora que ela pega e fala assim: como que você quer que eu veja você se você nunca se mostra? E aí o Oliver finalmente encara ela e acontece um evento, entre aspas, sobrenatural. A torneira atrás dela abre, começa a sair água quente com vapor, e quando ela olha no espelho, ela vê a imagem do Oliver se tornando outra coisa. E aí o espelho quebra. E é a primeira vislumbre do que a gente tem ali do terror que há por vir ali no restante do filme. A partir desse ponto, as coisas vão escalando meio rápido. Ela segue atormentando o Andy. Ele nitidamente não é bem-vindo ali. Ela usa de todos os subterfúgios para poder infernizar a vida desse garoto. Ela pega aquela mecha de cabelo que ela cortou do pai deles e dá pro Oliver comer. E o Oliver come. Aliás, antes do Oliver comer, eu vou chegar nessa parte, mas já saibam que ele come essa mecha de cabelo. Antes dele comer, o que acontece? A Laura e a Piper, elas saem para fazer compras, as duas, né? Elas falam que é dia de shopping e tal, e só fica o Oliver e o Andy em casa. O Andy, ele tem um problema que ele não consegue tomar banho no box, porque foi onde ele encontrou o pai dele. Então ele decide tomar um banho no jardim. Ele abre uma torneira, tá ali jogando água no corpo, e ele vê o Oliver na janela. Aí ele vê que o Oliver tá na janela, o Oliver bate na janela assim, ele escuta e ele acha que o Oliver tá chamando ele, mas na verdade o Oliver tava matando uma mosca pra comer a mosca. O negócio vai... Como eu falei, esse filme ele vai escalando aos poucos. E, enfim, ele termina o banho dele lá fora, tá? Detalhe que eles têm uma piscina vazia ali, tá? Você não sabe exatamente o motivo dela estar vazia, mas tem uma piscina vazia ali. Ele volta pra dentro da casa e vai até o quarto do Oliver. E quando ele chega lá, ele descobre que o quarto tá trancado. Ele volta, pega uma faca, destranca o quarto e solta o Oliver. Ele faz o Oliver ir até a cozinha e ele começa a falar com o Oliver e o Oliver não responde, né? Ele acha que o Oliver realmente tem esse bloqueio. E aí ele oferece comida pro Oliver e ele fala, essa comida não vai ser de graça, vai ter que falar alguma coisa pra mim. E aí ele vê que o Oliver não responde mesmo, só que ele tá mexendo a mão, como se ele estivesse querendo escrever. Aí ele pega um papel, um lápis, uma caneta, desculpa, dá pro Oliver e começa a cortar ali uma fruta. Eu realmente não conheço aquela fruta, tá? Mas ele começa a cortar uma fruta pro Oliver, para dar pro Oliver, porque ele começou a escrever. Nessa parte, ele pega a fatia da fruta, espeta com a faca e entrega pro Oliver. Só que na vez do Oliver pegar só a fruta, ele pega a faca e começa a comer a fruta que tá na ponta da faca. Como o Oliver ele já é mais velho, né, e tudo mais, ele vira de costas ali por um momento, não me recordo para fazer o quê, mas quando ele volta, o Oliver já tinha enfiado a faca na boca, já tava se rasgando. Cara, a cena é perturbadora. É ali quando... É nessa toada que o filme vai. Você fica agoniado de ver ele enfiando a faca ali, arrancando os dentes.
cortando a gengiva. Cara, olha, é tenso. Nesse meio tempo, ele tenta, ele obviamente, né, o Oliver se rebentou lá com a faca, ele toma a faca do Oliver e ele quer levar o Oliver pro hospital. Quando ele pega o Oliver para levar pro hospital e ele passa a linha branca que tem em volta da casa, que é o círculo branco, o Oliver começa a passar mal, convulsionar e tudo, e finalmente, né, ele fala, ele pede ajuda. E você, tipo, fala, cara, tem alguma coisa rolando aqui. E nesse meio tempo chega a Laura e a Piper. A Laura pega o Oliver, leva pra dentro da casa e dane-se o hospital. Ela vai tratar dele, e é nessa cena que ela dá o cabelo do pai deles pra ele comer. Por isso que eu falei que eu meio que atropelei essa cena. E, cara, essa cena é muito boa. Nossa, é muito angustiante. Ela faz isso vendo a fita ali da seita, você nunca entende. Ela fica putaça com o Andy. É aí que a coisa vai escalando mais com ele, que ela começa a meio que colocar na cabeça dele coisas que ele não fez. Enfim, passa pro outro dia, ele tenta de novo tomar um banho no box, só que quando ele entra no box, ele vê o fantasma do pai dele. Isso o Andy, tá? E o fantasma do pai dele fala pra ele o seguinte: ela vai morrer na chuva. O Andy fica desesperado, ele vai fugir, ele escorrega, cai no chão, bate a cabeça e apaga. Quando ele acorda, ele já tá no hospital. E ele pede pra voltar, porque ele olha que tá chovendo, e ele fala que ele tem que voltar, porque a irmã dele vai morrer, que a irmã dele vai morrer. Mas na verdade, tipo, tá só chovendo. A Laura, nesse meio tempo, ela tenta ali fazer com que a Piper tenha mais simpatia por ela, tá? E isso realmente acontece. Ela vai conversando com ela, ganhando mais simpatia dela, e aí ela vai pro hospital ver o Andy. Ela fala, você vai ter que ficar mais aqui, porque se tem uma conclusão, você vai ter que ficar mais no tempo de observação. E o Andy conta pra Laura o que aconteceu, que ele viu o fantasma do pai dele, e que o pai dele falou que ela iria morrer na chuva. O que acontece depois disso? A Laura, ela tinha ido no hospital, e ela fala e ela fala que para ele não se preocupar, que ela vai cuidar da Piper e tudo mais, e ela entrega para ele um desodorante, que ela falou, a Piper entregou isso aqui para você, que ela falou que é o seu desodorante, e ela pediu para entregar isso aqui para você. Eu imagino que como a Piper, eu imagino não, no filme isso fica bem claro, como a Piper enxerga mal, ela sente muito bem o cheiro, então ela sabe o cheiro, por exemplo, do pai dela, né? Tanto que quando ela vai morar na casa da Laura, a Piper, ela leva o travesseiro do pai dela, porque tem o cheiro dele. Né? E já o Andy não precisa disso. E aí ela manda esse desodorante pro Andy também no hospital, enfim. A Laura volta para casa e, sabendo do que o Andy falou, na verdade ela pega a Piper e leva na chuva, as duas tomam banho de chuva, dançam ali, brincam no meio da chuva, e você sem saber o que tá acontecendo. Nisso tudo, o Oliver preso no quarto, tá, gente? Enfim, o Andy volta, né? Ele pega o carro ali e volta para casa. Ele pega o carro, não. A Laura vai buscar ele. E quando eles chegam em casa, a Piper recebe muito bem ele e tal. E aí, na primeira noite que ele tá lá de volta, né? Que ele tá meio transtornado e tal, a Laura quer se livrar do Andy de qualquer forma. O que a Laura faz? Mano, a Laura é muito desgraçada, ela é muito perversa. Ela pega o desodorante do Andy, passa na roupa dela, bastante. E aí ela vai no quarto da Piper enquanto ela tá dormindo, e ela bate na Piper. A Piper, obviamente, não viu quem fez isso com ela. Só que ela sente o cheiro do desodorante. Então, no outro dia, ela acha que foi o Andy que bateu nela. E o Andy, ele desce quando ele acorda de manhã. Ele vê o que aconteceu com a Piper. A Laura tá brava com ele não sabe o motivo. E aí eles começam a ter uma discussão, porque ele bateu nela, ele fala que ele não bateu e tal. E ele meio que briga com a Laura, mas ele até bate, dá um soco na parede, quebra a parede. Mas ele não faz nada pra Laura. A Laura começa a chorar, a Piper fica do lado dela, porque a Piper não viu o que aconteceu, ela só escutou. E aí o Andy pega e vai embora. Ele fala, não, eu vou na assistência social, porque eu vejo que o Oliver tá trancado no quarto de novo, ele tá machucado, ele não foi pro hospital, e agora você bateu nela. E enfim, ninguém acredita. Ninguém acredita não. A Laura, obviamente, né, tá manipulando tudo e tá colocando na cabeça dele ali que ele é o errado da história.
ele pega o carro e vai para assistência social e a Laura fica junto com a Piper ali. Nesse meio tempo, ela leva a Piper para a escola e quando ela volta, enquanto o Andy está lá na assistente social, o Oliver ele sai do quarto e ele ataca a Laura. Cara, a cena é brutal. É ali que você vê que tem muita coisa errada acontecendo. E, nossa, olha, vocês têm que assistir, tá? Eu já falo. Por mais que esse vídeo seja um vídeo de spoilers, isso é algo que vocês vão ter que assistir. Tem uma cena em particular em que o Oliver morde a mesa que é completamente agoniante. Enfim, ele ataca a Laura, ele começa a comer a casa inteira ali, ele destrói toda a cozinha, porque ele tá com fome, e você não consegue entender o que tá acontecendo. Né? Por que ele é daquele jeito, tal, o que aconteceu, porque quando ele passou... Você fica na expectativa, você sabe que tem alguma coisa errada. Enfim, a Piper volta. Desculpa, gente. Acho que antes da Piper sair... Acho que foi antes da Piper sair. É que eu não... Realmente, gente, eu assisti o filme agora, comi alguma coisa no McDonald's e já vim pra casa. Literalmente é isso. Então talvez eu esteja errando ali. Mas a Piper tem um momento, eu acho que é antes é no dia que o Andy volta, é num dia anterior. A Piper, ela tá sozinha em casa e a Laura pega e fala, eu vou te mostrar uma coisa. Ela leva ela naquele local lá que tá trancado. Quando elas entram ali, ela pega, então, entrega uma blusa pra Piper. E aí depois ela fala, não, eu vou te mostrar outra coisa. Ela leva ela em outro lugar, ela começa a passar a mão num lugar, ela fala, nossa, tá áspero, tá gelado, o que é? Na verdade, a filha da Laura, ela guarda o cadáver congelado em casa. E ela levou a Piper, entre aspas, pra ver o cadáver. Cara, essa cena é foda também. Mas vamos continuar. Enfim, o Oliver tá naquela loucura, ele ataca a Laura, tudo. Enquanto isso, o Andy tá lá na assistência social e ninguém acredita nele logo de cara. Ele vai falar com a Wendy, que é a assistente social que atendeu eles. Só que quando ele tá na sala de espera, ali, esperando para se falar com ela, ele olha um cartaz e ele vê o Oliver, só que com outro nome. Agora vem uma parte legal. Lembra que ele te entregue um papel pro Oliver escrever enquanto ele tava lá cortando a fruta? O Oliver escreve no papel Bird, né? B-I-R-D, Bird. E ele fala, tá, escreveu o pássaro, né? Tipo. Só que aí, nesse cartaz, eu não lembro exatamente, eu acho que é Cotton Bird o nome do garoto. E ele vê que é o Oliver. Então ele entende que, na verdade, a Laura sequestrou ele. E ele vai lá falar com a Wendy e ele começa a insistir nessa história, que ele tá sofrendo maus tratos, que a irmã dele tá em perigo, que ela tá louca, que ela tá manipulando. E ninguém acredita nele. Até que a Wendy fala, não, então beleza, a gente vai lá na casa. Você tá falando que ela sequestrou o menino, pega o cartaz e a gente vai lá porque eu vou ver quem que é esse Oliver. Se é realmente esse menino. E aí, a hora que eles estão indo, o Andy, ele liga pra Piper. Ele não sabe que ela não tá em casa, que ela foi pra aula, né? Ela foi pra um jogo. E ele liga pra ela e ele começa a contar as coisas que aconteceu. Ele conta que ele apanhava do pai, ele conta que foi ele que bateu nela quando ele era criança, ele chora, ele fala que se arrepende, enfim. Só que aí o que acontece? A Piper, ela tá na escola e o celular dela tá com a Laura. E a Laura, novamente, ela é uma desgraçada. Ela ouve toda a conversa. Só que antes de desligar o telefone, ela escuta a voz da Wendy. E aí ela se toca que eles estão indo pra lá. Ela pega, ela dá um grau na casa ali, monstro, finge que ela foi tomar um banho. A hora que eles chegam, a casa tá mais ou menos arrumada. E a Wendy fala, não, eu vou andar pela casa aqui que eu quero ver se tá tudo certo, né? Porque o Andy tá falando um monte de groselha ali pra você. Enfim, o que acontece? O Andy sai do carro, enquanto o Andy... É foda, porque o nome eu vou chamar de assistente social para ficar mais fácil. A assistente social tá andando pela casa junto com a Laura, vendo as coisas. A Laura tá ali meio que engambelando ela. O Andy sai do carro, né? Ele vê que as duas estão conversando. E ele vai ali lá naquela parte trancada. E realmente está trancado, mas ele vê que tem alguma coisa dentro. Ele vai, pega uma fonte que tem ali, quebra o cadeado e a hora que ele abre, tá o Oliver
devorando o cadáver da Cat, que é a filha morta da Laura. Cara, como eu falei, esse filme ele tem muitas cenas bizarríssimas. Ele vê aquilo, ele sai correndo, ele entra na casa. A hora que ele entra na casa chamando a assistente social, a assistente social percebe que tem alguma coisa errada, até porque a Laura, como ela foi atacada pelo Oliver, ela tá com uma mordida no braço, ela começa a sangrar ali, ela tenta impedir que a assistente social saia dali, né? Mas a assistente social se desvencilha dela ali, ela fala com o Andy vai lá e mostra, ele leva ela lá e mostra, ela vê o Oliver devorando a cadáver, ela fala, não, a gente vai resolver isso. E a hora que eles vão sair, que eles estão voltando pro carro, a Laura pega o carro dela e atropela os dois numa cena brutal. Ela mata ambos e ela vai buscar a Piper como se nada tivesse acontecido. Nesse meio tempo, você meio que começa a entender o que acontece, tá? Se você prestar atenção nas cenas que aparecem das fitas da seita que a Laura assiste, que sempre que chega à noite ela vai lá e assiste essa fita, você percebe que ela está tentando ressuscitar a própria filha com um ritual onde tem uma entidade que come o cadáver do morto e joga e vomita esse cadáver numa pessoa viva. E eles meio que trocam de alma. E é isso que tá rolando. Por isso que ela quer tanto a Piper. Isso daí fica claro no filme, tá? E nesse ponto do filme isso daí também é claro. Tanto que ela volta com a Piper. Já deu tudo errado, né? Porque a assistente social morreu. Obviamente o pessoal vai atrás dela. O Andy fez a denúncia, a assistente social saiu com ele. Então, já ia dar errado. E aí, o que acontece? Ela busca a Piper volta para casa e ela escuta a voz do Andy, chamando ela. Só que ela vai atrás e não é o Andy, é o Oliver. E ela encosta no Oliver e vê que ele é careca, ele não tem, ele tá com o rosto machucado, ele é menor. E aí, ela percebe que tem algo estranho. A Laura fala que a Laura chega lá, tira ela de lá e fala, não, isso aí é só o Oliver, não é o Andy não, você ouviu a voz dele, você tá enganado. E ela pergunta, mas como é que é o cabelo, que cor que é o cabelo do Oliver? Ela é vermelho. E ela não, tipo, ela não é completamente cega, tá? Ela vê alguma coisa, então ela viu que não era uma pessoa sem cabelo. E ela fala, tá, e como mais? Ele, é encaracolado. Então ela saca que ela tá sendo enganada. E aí ela tenta se livrar da Laura, mas aí é meio foda, porque ela é quase cega. A hora que ela consegue se desvencilhar dela, só que a hora que ela vai fugir, ela bate numa pilastra e desmaia. A Laura pega ela, arrasta ela pra piscina e tenta afogar ela, enquanto o Oliver tá ali para completar, entre aspas, o ritual. Enquanto ela tá ali sendo afogada, ela chama a Laura de mãe, que era uma coisa que a Laura tinha pedido para ela quando as duas estavam na chuva ali. E a Laura meio que entra em choque, ela fica tipo, fizemos o ritual, aconteceu alguma coisa? E na verdade não, porque o Oliver tá lá parado. E nessa, a Piper consegue escapar e sair da piscina. Porque como eu falei, ela não é totalmente cega, ela consegue ver silhuetas e formas e tudo mais. A Laura fica ali chorando, o Oliver vai atrás dela, da Piper. A Piper também consegue se soltar dele, cai de um barranco ali e tal. Só que ela levanta e corre para a primeira direção que ela vê. Nisso, o Oliver vai atrás dela, porque ele quer, digamos assim, ele precisa jogar aquilo que está dentro dele para fora. Só que aí ele chega na linha. E aí eu não sei, tá? Isso no filme, isso daí não fica claro. Eu não sei se ele passa a linha de forma proposital ou não, mas ele passa a linha, tentando ir atrás da Piper. E ele cai no chão, e aí você descobre que fora da linha, a entidade que estava no corpo do Oliver, ela é perdida, então ele deixa de estar possuído. E aí ele tá no chão ali, agonizando, porque ele tá todo machucado, ele comeu pedra, madeira, cadáver, e tá tudo no corpo dele. Só que aí a polícia chega. Ele vê ele pedindo ajuda, ele conta que ele é o Bird, né? Eu não lembro agora se é Connor Bird, mas ele conta que ele é o Bird. E a hora que a polícia chega pra pegar a Laura, né? Porque agora já tá meio que óbvio que deu muito ruim. A Laura tá na piscina com o cadáver da filha. Cara, e o filme encerra aí. Cara, eu gostei muito desse filme. Ele não explica demais, ele não explica de menos. Ele consegue encerrar a história ali.
apesar do Andy e da assistente social terem morrido, o filme tem muita cena brutal, o filme é angustiante, ele tem um fator psicológico fantástico. Enfim, cara, o filme é muito... Eu gostei muito desse filme, tá? Eu entendo quem não gostar, porque, assim... É meio chato filmes com muito teor psicológico. Mas esse daqui, pra mim, tá equilibradinho. A gente tem cenas brutais, a gente tem contexto psicológico, a gente tem fator sobrenatural, tudo muito equilibrado, muito coeso, e a gente tem uma história curta, com poucos personagens e que funciona. Então, pra mim, esse filme é excelente, facilmente um 8/10, tá? Pra mim, até então, o melhor terror do ano, superando ali, e olha que eu assisti Hora do Mal semana passada, então tá fresquinho aqui. Pra mim, superou fácil a Hora do Mal, tá? Até porque eu achei ele... A Hora do Mal, o que é mais primor pra mim é o roteiro, a forma com que é contada a história. Acho que a Hora do Mal, se ela fosse contada em forma linear, ele não seria tão bom. O que é um grande acerto, é uma grande qualidade. Eu não é um demérito, tá, gente? Só para vocês poderem entender. Não é por isso que o filme fica ruim pelo que eu tô falando, é pelo contrário. Isso torna o filme melhor. Se ele fosse, acho que numa linha mais linear, ele seria uma nota 6, 6,5. Seria um filme muito legal, mas não seria um filme excepcional como ele é. Já esse, eu acho que poucas coisas eu mudaria. Eu ainda vou gravar um Dava Pra Salvar desse filme, porque tem coisas ali que eu acho que dava pra dar um tchan, porque nunca é explicado sobre a seita, nunca explica como ela conseguiu as fitas. Eu acho que esses detalhezinhos poderiam fazer diferença. Mas isso aí é papo pro vídeo do Se Dava Pra Salvar. Apesar que esse, a gente não vai precisar salvar nada, né? Ele se salvou sozinho, o filme é muito bom. Bom, pessoal... É isso, eu falo pra caramba, isso aqui foi feito sem roteiro, eu simplesmente fui falando, eu fui basicamente ali vomitando as coisas. Fico muito feliz se você me assistiu até aqui, muito obrigado por tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, vou deixar aqui alguns vídeos mais para vocês poderem estar assistindo, tá? Quero chegar à marca ali da minutagem que eu consiga começar ali a ter alguma visualização melhor ou recomendações do algoritmo. Eu tô começando o canal agora. Meu canal anterior tinha 19 anos e era uma bagunça. O YouTube simplesmente nunca ia recomendar os meus vídeos. Então tô começando agora esse projeto e eu tô começando com afinco. Quero realmente levar isso a sério para ter resultados. Bom, pessoal, é isso. Deixa seu comentário aí embaixo. Tem uma crítica, alguma sugestão? Viu alguma coisa no vídeo que não gostou? Tem alguma sugestão de edição? Pedido de filme? Deixa aí. Né? Quem sabe, pedido de filme, série, anime, desenho. Eu faço, gente. Eu sou, apesar dessa minha carranca, o pessoal acha que eu sou sério, bravo. Cara, eu sou muito nerd. Sou muito nerd. Não é à toa que eu sou mestre de RPG. Então é isso, gente. Novamente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou!